Então, imaginem vocês se eles fossem vitoriosos, se a gente tivesse uma ditadura do proletariado no Brasil. Ela não deu certo nem na Alemanha. Os alemães que conseguem fazer tudo de forma eficiente não conseguiram fazer um governo comunista. Será que no Brasil daria certo? Não deu certo no Chile, não deu certo em Cuba, não deu certo... A gente teve mais ou menos 60 experiências comunistas no século XX. Todas resultaram em fome e em ditadura. Será que no Brasil ia ser diferente? O objetivo do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, era bem claro e nítido: instalar um governo popular e não a chamada redemocratização. Os anos 60 foram o auge da Guerra Fria. O mundo estava dividido entre capitalismo e comunismo, e esse debate, obviamente, chegou até o Brasil. O mundo, além dessa divisão, que é uma divisão de modelos de vida, de mundo, modelos de humanidade, ele também estava vivendo um processo de transformação temporal muito significativo, né? A juventude estava entrando na era do sexo sem repressão, na era da disseminação de drogas de uso cotidiano, mais estética mesmo, conceitual, de linguagem, de música, de tudo. Então isso tudo criou aí um caldo muito grande, abriu muitos caminhos. Mas aquele movimento dos anos 60 só pegou porque virou calça jeans. Só pegou porque virou calça jeans, porque os hippies conseguiram vender calça jeans para todo mundo, camiseta rasgada, lenço na cabeça, estilo de vida descolado. Tanto que hoje a calça jeans custa caro para burro e você já compra ela rasgada. Então, assim, a utopia dos jovens dos anos 60, na verdade, se transformou em estilo de consumo vendido pela publicidade. Então a gente tem que recontar essa história de 64 como se fosse um golpe militar. Não, os militares foram forçados a intervir, porque já estava uma baderna. O Jango decretou estado de sítio. Tava meio Venezuela, sabe como tá agora? Eu não tinha porra nenhuma, tinha caminhões chegando na rua para dar açúcar, víveres para a população. Não tinha água, não tinha luz, sabe? Então você vivia assim, reforma agrária. Minha mãe falava: ai meu Deus, eu acho que a gente vai perder o nosso sítio em Petrópolis, sabe? Essas coisas assim, classe média, pequenos terrores da classe média. O Jango era um fanfarrão. Eu não acredito que ele criaria uma ditadura no Brasil. Talvez o Brizola, talvez o Lamarca ou algum guerrilheiro mais linha dura, mas o Jango não. Que o grande erro da ditadura militar foi eles não terem, na hora, arrumado a casa, dissolveram o Congresso. Bota as eleições, tinha o Kubitschek, tinha o Lacerda, o Magalhães Pinto, tinha um monte de gente que poderia, o próprio Tancredo, você está entendendo? Que poderiam voltar a uma sociedade civil, etc e tal, e eles não ficaram com esse papel de vilões. Mas por que ficou para a história que os guerrilheiros lutavam pela democracia? A ditadura acabou, a esquerda tinha as redações de jornais, os centros culturais e as universidades. E com o tempo foi aumentando e agora tem as escolas também. Professores do ensino médio que ensinam que o José Genuíno lutava pela liberdade. O que é mentira. Mas eu peguei um colégio cujas características não eram de esquerda, mas a esquerda já tinha entrado de uma maneira subliminar. Você tinha que fazer música meio Chico Buarque. Na aula de moral e cívica, você tinha que cantar as músicas do Chico Buarque. Mesmo o Chico Buarque se considerou um mau, um cacete. Ele era o bom menino, aqueles olhos azuis doces de meio. Ele era um bunda mole, nacionalmente reconhecido. Historicamente, a falácia venceu a história. A versão venceu o fato. E de que forma a versão venceu o fato? Você pega qualquer livro didático, hoje, que tem no Brasil, no ensino médio, por exemplo, vai estar lá escrito que a luta armada levou à democracia. A própria presidente Dilma, que participou de um desses grupos de luta armada, sempre insistiu de dizer que o fim do regime militar deveu-se à ação dos grupos de luta armada. Nada, ao contrário, o fim do regime militar deveu-se a outras questões, da luta democrática e não da luta por um regime comunista, como um dos grupos, eram vários, um dos grupos que a senhora Dilma participou. Não há relação, portanto, entre luta armada e restabelecimento da democracia. Por que não há? Porque os grupos de luta armada não defendiam a democracia, defendiam um regime comunista. Você pode até não gostar, mas na América Latina e no Brasil, figuras de esquerda, como Che Guevara, ficaram extremamente populares. Álbuns de rock, capas de caderno, camisetas, adesivos, qualquer sindicato que se preze tinha lá a foto do Che Guevara. Por que a esquerda revolucionária ficou tão pop? Porque quando acabou a ditadura,
A esquerda, ela sequestrou para ela toda a imagem de humanista. Ela gosta de dizer que ela combate com flores, de preocupada com o bem, de preocupada com o ser humano, quando historicamente, quem conhece um pouco de história sabe que os regimes de esquerda foram extremamente violentos, extremamente totalitários. Aí morre o Fidel Castro e um monte de idiota. Pô, você não acha o Hitler um merda? Sim, o Fidel Castro é um merda igual ao Hitler. É um genocida, é um filho da puta, é um ditador. Não, sabe, eu tenho uma metáfora horrorosa que eu digo que uma pessoa que publicamente se declara pró-Fidel é como se ele tirasse a roupa e fizesse um cocô em cima de um caminhão de trio elétrico. E não limpasse a bunda, diga-se de passagem. Por isso que o livro do Leandro fez tanto barulho. E no começo a reação sempre foi super negativa ao livro dele, por parte dos historiadores, eu quero dizer. Porque, por exemplo, certas figuras ficaram conhecidas e construíram um mito de si próprio. José Dirceu é um deles, né? Ele nunca participou, efetivamente, de nenhum ato de luta armada, que ele é preso num congresso estudantil em 68, em Ibiúna, no interior de São Paulo, tal. E depois vai para um exílio em Cuba, etc, tal, volta ao Brasil de uma forma não muito esclarecida, depois vai para um alto exílio no oeste do Paraná, também não muito bem explicado, uma situação toda muito estranha, mas construiu a vida como se ele fosse um defensor das liberdades. Nunca foi. Mas a falácia em relação ao Zé Dirceu foi tão grande que depois ele foi réu e sentenciado no Mensalão e hoje, mais ainda, foi já réu e sentenciado a uma pena muito mais severa do que o Mensalão no Petrolão. O que combatentes da guerrilha no Brasil queriam? Eles queriam destruir uma ditadura que representava interesses americanos porque eles queriam transformar o Brasil numa grande Cuba. E este palhaço do trágico será no futuro um pesadelo, a lembrança de uma época sem saudade. Os ditadores nunca fogem ao seu destino. Pensar, senhor presidente, que por pouco o Brasil não foi uma Cuba grande. Como esta vergonha grande. Fidel Castro é a buena dicha mais fácil da história. Portanto, a esquerda estava se preparando para tomar o controle no país mesmo. No contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos não podia, a partir dos seus interesses, deixar que isso acontecesse no seu quintal. Num continente que as pessoas podem chegar, em tese, andando, a pé. Ou podem chegar de barco, numa canoa, certo? Porque lutei contra a ditadura militar, as pessoas têm que entender que esse núcleo que diz que lutou contra... Eram todos treinados em Cuba, e treinados na China, ou na União Soviética. O Anselmo Góes foi treinado um cara líder, estudante treinado na União Soviética. O Dirceu foi em Cuba. Pessoas foram o Genuíno veio da China, é maoísta. Não, eu acho que a esquerda é um fetiche do capitalismo, né? Eu acho que ela já surgiu assim. Não é à toa que surgiu em lugares muito ricos. Como Inglaterra, Alemanha, França. Era fetiche do capitalismo, assim. É o burguês que gosta de pensar que é legal. Se teve alguma qualidade da ditadura brasileira, foi ter nos afastado de uma ditadura comunista. Talvez a gente tivesse até ter um feriado nacional no Brasil para comemorar o dia em que a gente se livrou de uma ameaça comunista. A esquerda, ela é um grande caso de sucesso de marketing. Eu tô no cassino comendo puta e ouvindo Foxtrot. Eu tenho uma ideologia da conta da realidade, essa que é a verdade. Michael Nasri, como fez aquilo? É o maior jihadista que já pegamos. Vamos encontrar quem fez isso. E eles vão pagar. O príncipe, onde ele está? Você, sua família, todos vocês já estão mortos. Mãe! Armadilha. Estão cercando a gente! Vão pra zona de pouso! Agora, vão! Ela te fez ceder, Michael? Entre na van! Todos cedem.